com medo de ser preso por não pagamento de pensão, o Ronaldinho Gaúcho recorre a ex-namoradas para ajudar em processo judicial. Como que elas vão ajudar o ex-jogador? Você vai entender tudinho agora. Ronaldinho Gaúcho, preso novamente? O processo que pode levar o craque para trás das grades é movido pela ex-noiva, Priscila Coelho, para quem Gaúcho deve mais de R$100 mil de pensão. A história começa no passado, quando o jogador mantinha um relacionamento com duas mulheres, Priscila e Beatriz. Depois da separação, Priscila entrou na justiça contra o ex, pedindo pensão e partilha dos bens do casal dos 6 anos de relacionamento. Beatriz, a outra integrante do trisal, também está sendo processada por Priscila. Agora, ao saber que poderia ser detido pela pensão não paga, Ronaldinho Gaúcho teve uma ideia: acionar outras ex-namoradas para testemunharem contra Priscila. E não é que pode ser que a história funcione mesmo, graças a uma testemunha especial? Pouca gente sabe disso, mas enquanto ele namorava com a Beatriz e a Priscila, também existia uma terceira, chamada Renata. Ela ficou morando na casa dele um tempo também. Era um quarteto, ele com as 3. Informou uma fonte ao portal Extra. Mas no que a presença de um quarto elemento mudaria o caso? A fonte explica. Ela vai contar ao juiz que tinha um relacionamento com ele no mesmo período que a Priscila, descaracterizando a união estável. Fato é que estaremos de olho nesta audiência que reunirá as ex-namoradas de Ronaldinho Gaúcho. A senhora está confusa? O senhor está confuso? Então, agora nós vamos para a nossa redação, porque a nossa super repórter Andréa Coraza vai trazer mais informações sobre esse caso e vai explicar minuciosamente, tintim por tintim. Muito boa noite, Cora, querida! Boa noite, Aline. Olha, essa história dá uma novela das 9 maravilhosa, vamos combinar. O que eu posso te dizer é que esta Renata, ela existe, mas ela nunca morou no apartamento, ou melhor, na casa com o Ronaldinho, com Priscila e com Beatriz. Renata era uma amiga, ela frequentava a casa, porém essa história de que ela morou um tempo no mesmo ambiente, isso não procede, tá? A Renata era só uma amiga mesmo e quem me contou com poder de palavra na história. Essa Renata, ela até ficou, parece que sabendo, ela viu isso, né, nos sites e não teria gostado da história, não. A mesma fonte que me falou. Ela não gostou dessa história de misturar as estações porque ela não foi procurada e isso não procede. Inclusive, nesse mesmo site disse até que ela sofreu um acidente e que o Ronaldinho, quando soube do acidente, a ajudou e continua ajudando. O fato dela ter sofrido o acidente, sim, foi um acidente grave, sim, porém a mesma pessoa me contou que o Ronaldinho não ajuda. Todo o nosso público sabe que você tem fontes quentíssimas, Coraza. Você aqui, nossos repórteres são muito famosos, inclusive, por terem essas fontes quentíssimas. E eu quero saber também se essa fonte, ela é uma pessoa que permeia muito ali a vida também, ela está muito próxima também do Ronaldinho? Sim, muito próxima. Muito próxima. E foi a pessoa que me falou. Ela falou, não, a Renata nunca morou, e deixou bem claro, ela nunca morou na mesma casa no Rio de Janeiro. Essa história tá confusa, né? Tá agora? confusa. Tá confusa. Tá Agora, confusa. será que o Ronaldinho mandou bem nessa aposta de chamar as ex-namoradas para ajudar no processo? A gente convidou a especialista em direito de família, a advogada Thaís de Menezes Farto, para comentar esse tipo de relação. Aqui no Brasil, a gente vai entender melhor essa história. No Brasil não se reconhece
relações de uniões estáveis simultâneas, ou ainda um casamento e uma união estável simultânea ou paralela. Isso porque nosso ordenamento jurídico constitucional brasileiro prevê no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, o princípio consagrado da monogamia e da fidelidade, tá? Então, para além dessa previsão legal em que se afasta essa possibilidade de reconhecimento de uniões paralelas, em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, agora de dezembro de 2020, com repercussão geral, isso quer dizer o que se aplica em todo o território nacional, tem-se como afastada a possibilidade de reconhecer tais relações e ainda, por consequência, qualquer direito correlato a ela. Então, seja previdenciário, seja patrimonial, seja pensões e afins. Então, o reconhecimento da união levará em base, primeiro, se há esse princípio consagrado aí da monogamia. Eita, que história polêmica essa, Andréa Corazza. Agora eu quero saber, Andréa, tem a possibilidade de você revelar essa fonte quentíssima aqui pra gente, com exclusividade pro TV Fama? Sim, vamos conversar com a pessoa que mais sabe sobre essa história, Priscila Coelho. Muito boa noite. Boa noite, Priscila. Oi, pessoal. Oi, Priscila. Tá ouvindo a gente bem, Priscila? Pra gente, seu áudio tá Tudo chegando bem? um pouquinho atrasado só. Tá ouvindo bem? Estou escutando bem. Tá, então, Priscila, primeiramente, assim, nessa história, morava, como é que começou essa relação, como é que foi isso? Para até formar um trisal. Era um trisal assumido, vocês todos sabiam, era de comum acordo entre todos? Foi o Ronaldo que propôs pra gente, né, em aceitar, porque às vezes ele estava com uma e a outra ficava sabendo, estava com a outra ficava sabendo, e ele falou, eu não quero mais mentira, eu não quero mais sacanagem, e propôs que a gente tivesse um relacionamento assim, onde o elo, né, era sempre ele, né, não era era duas pessoas com o Ronaldo, a gente não tinha relacionamento com ela, era com ele. E aí, quando foi... ele propôs isso pra gente, a gente ficou junto, e até dezembro de 2018 foi quando a gente teve uma briga, e aí a gente se separou. Eu, né, saí. Tá. Essa relação era só entre vocês três ou tinha algum outro componente envolvido também? Porque entre vocês três era de comum acordo, tudo sim, era ali a bagunça organizada. Mas aí chegavam mais pessoas também para participarem ou eram só vocês? Um dos motivos de eu ter brigado e um dos motivos da separação é porque uma ex dele começou a ligar para ele, eu fui questionar, né? Já aceitei até aqui, já tô no meu limite. E ele falou, ex minha vai me ligar sim, se não tiver bom, pega tuas coisas e vai embora. Então, um dos motivos de eu ter saído é o fato dele querer manter outras relações, né? Ou contatos, ou algumas coisas assim, que eu acho que eu já tinha aceitado demais. Entendi. As relações eram só com mulheres ou também envolviam outros homens? Só nós duas, né, mulheres? Só mulheres. Corazza, você quer fazer alguma pergunta? Que eu tenho mais pergunta para fazer aqui também. Eu queria saber há quanto tempo, assim, você manteve um relacionamento só com o Ronaldinho e as outras mulheres começaram a entrar nessa história, tipo, de levar, que nem você explicou, que ele saía com uma, saía com outra e propôs de vocês morarem tudo sobre o mesmo teto. Queria saber por quanto tempo ele só ficou com você e depois levou a outra. Foi logo no início da relação, ele já foi mostrando que ele gostava mesmo de várias mulheres e montar um harém. Na verdade, a gente ficou pela primeira vez junto em junho de 2012, né? E a partir do final do ano de 2012, ele já estava... a gente brigava e eu ficava sabendo que existiam, né, que outras mulheres ficavam, enfim. Uhum. E aí é o seguinte, Priscila, a advogada está entrando com esse caso falando que assim, não é reconhecida na legislação brasileira a poligamia.
E, além disso, também, ela trata que se entra uma quarta pessoa na relação já, também você também perde esse direito. Essa Renata, ela não estava na relação mesmo? Não, no processo que a gente entrou, hoje a justiça não é mais alheia a esse tipo de caso, tá? Foi um dos motivos de eu ter entrado com o processo. A justiça não é mais alheia, e aí o caso da união estável, a Beatriz só entra no processo, né, por causa da divisão dos bens que teria que ser para 3. Uhum. E a Renata, ela estava ou não nessa relação? Porque ela apareceu Não, nessa reportagem. Em janeiro, na minha casa, estava eu e a Beatriz. Quando eu saí, a Beatriz continuou. Tá. E você conhece a Renata? Conheço a Renata. E aí, como é que você vê essa situação, então? Que teve essa matéria falando da Renata agora, e a Renata, você está falando que ela não estava envolvida. Como é que você vê essa situação? A Renata me disse. Ela me falou o seguinte, ela ficou muito surpresa, muito chateada, né? Porque ela falou, há anos eu não converso com o Ronaldo, e ele não me ajuda, né? E jogaram isso lá. Eu, Priscila, entendi que um ato de né? Uma vez que a pessoa é preclusa no processo, que ele já é réu em todos os processos, tanto de união estável quanto o de pensão, ele não tem como mais colocar defesa, ele já é réu. Então não tem como ele chamar ex-namoradas, ex-ficantes, ex-pessoas para colocar alguma coisa dentro do processo, porque ele não colocou defesa em nenhum dos processos. Em todos os processos ele é réu, então ele não tem direito a colocar mais nada, nem se todas as ex-namoradas da vida dele quisessem falar. Qual o teu sentimento hoje pelo Ronaldinho? O meu? Sim. Eu desacreditada. Desacreditada? Por quê? Porque, assim, quando uma relação começa até mesmo dessa forma, assim, existia amor entre vocês três? Você sentia isso? Sim, totalmente. Totalmente? Totalmente. E aí, por conta dessa briga, dissolveu todo o sentimento, né? Foi o que eu conversei hoje com algumas pessoas. As pessoas, elas publicam as coisas, elas falam as coisas, e elas esquecem que ali houve uma história, tá? E eu fui muito feliz, fui muito amada e amei muito. Eu não arrependo do que a gente viveu, né? Mas também não arrependo do rumo que a gente tomou. Mas quando você terminou a relação, você gostava ainda dele, Priscila? Gostava. Você terminou a relação gostando dele? Terminei a relação gostando dele. É isso. A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para noticiar fatos, e é isso que a gente está fazendo aqui no TV Fama. A gente agradece muitíssimo pela sua participação, Priscila, por você abrir o seu coração, por você se expor dessa forma aqui com exclusividade para o TV Fama. Coraza, muito obrigada, porque Coraza que fez todo esse contato, Coraza que conduziu com maestria, mais uma vez, como sempre, a matéria. E muito obrigada a vocês duas, e para você, boa sorte. Obrigada. Deus no comando. Sempre ele.